Algumas mulheres me mandaram perguntas sobre ter sido traídas ou não, e elas sempre trazem o mesmo discurso, sabe: "Ale, eu desconfio, mas eu não tenho certeza. Ale, eu acho que eu fui traída, mas eu não vi nada". O importante, gente, é que no final das contas você está sofrendo com isso. E aí a gente pensa assim: o que que significa você estar desconfiada que foi traída? O significado da palavra desconfiada, eu vou trazer para vocês aqui, e eu achei muito interessante quando a gente para pensar assim, cara, a gente fala algumas coisas que está relacionada à nossa vida e a gente nem percebe. O sentido da palavra desconfiada é que você não acredita no outro, é um ponto. Essa não tem mais disposição para ver as coisas boas do outro, muito pelo contrário. Quando você está desconfiado de alguém, você só vê as coisas ruins que essa pessoa faz. Você não acredita nela, você suspeita dessa pessoa. Existe um grande receio da sua parte em relação a essa pessoa que você desconfia. Então, se você foi traída ou não, quando você começa a desconfiar do seu marido, todos esses sentimentos já se instalam dentro de você. E aí eu já começo perguntando: será se o relacionamento ele vai ficar muito bom se você do lado de cá está pensando sobre isso? Você tem receio, você suspeita, você só olha o lado ruim, você não acredita no que ele fala, você não chega mais perto dele, porque afinal de contas, né, essa pessoa traiu você. Então vamos, olha, nessa live de hoje vamos conversar sobre isso, sabe? Se você está na dúvida se você foi traída, essa live é para você. Porque eu percebi nas minhas caixinhas de pergunta o quanto que as mulheres se inquietam com isso. O quanto que esse é um questionamento assim, Ale, eu acho que ele está me traindo, mas eu nunca vi. Mas você sente. E o sentimento, gente, ele é algo muito forte. O sentimento ele vai te unir ao seu marido, ao seu esposo, seu namorado, seu noivo, ou ele vai te distanciar. Porque a partir do momento que eu não consigo olhar nos olhos desse homem, eu não consigo acreditar nele, como é que eu vou dividir a minha cama, o meu corpo e o meu sentimento com ele? Como? Eu vou ler algumas perguntas que me mandaram e vou responder sobre essa questão. Boa noite para quem está chegando aí. Para quem não está entendendo nada, essa é a live de quinta-feira. Todas as segundas e quintas eu faço live. E às 21h21 eu vou voltar com o nosso desafio Traga Seu Amor de Volta. Então essa live aqui é a live que eu faço semanalmente. E mais tarde tem a live do desafio que a gente está fazendo 21 dias, tá bom? Só para explicar para vocês. Boa noite, querida. Quem está aqui já fica e daqui a pouco a gente começa a live do desafio. Esse assunto ele é muito interessante, porque é uma dúvida que inquieta as mulheres e que magoa, e que dói, e que ofende, e que angustia, e que muitas vezes causa uma grande separação. E no final das contas, você começa a pensar assim, cara, será se eu estava doida? Será se eu arrumei aquela confusão toda, mas eu nunca tive certeza que eu fui traída, Ale? Será se eu estava doida? No final das contas, eu que estava doida? E é uma coisa que essa dúvida, eu prefiro a certeza que magoa, que dói, que fere e que eu sei que é verdade, do que viver eternamente na dúvida. A dúvida, ela mexe com outros sentimentos nossos. E vai muito além do relacionamento, porque na dúvida, eu nunca mais vou confiar em ninguém. E aí eu começo a duvidar de mim, porque os meus sentimentos são ou não são reais? Vamos lá. A primeira pergunta que me fizeram que eu trouxe para vocês. Prestem bem atenção na pergunta que ela vai abranger muitas mulheres, porque essa foi a pergunta mais lida. Se o contexto não é igual, é muito parecido. Ale, peguei no celular do meu marido um recado, uma mensagem de outra mulher, dizendo que ela estava com saudades dele. Ele jura que não me traiu. O que fazer? Vamos lá. Primeira coisa, gente, vocês acreditam mesmo que vocês vão pegar o celular do seu esposo, vai ver uma mensagem de uma outra mulher dizendo que está com saudade e vai perguntar para ele: você está me traindo? E ele vai responder: ah, meu bem, estou te traindo sim? Não, gente, isso não vai acontecer. Nem com ele, nem com ninguém. As pessoas, elas existem um mecanismo de defesa
E é natural do ser humano quando ele elabora, tipo, ela perguntou se eu tô traindo ela. Ele vai elaborar na hora. "Espera aí, se eu responder que sim, ela vai ter uma confusão na minha casa". Aí muitas mulheres falam assim: "Ah, ele é mentiroso, ele fica dizendo que não, fica negando". Gente, mas você já viu alguém aparecer: "Oi, tudo bom? Eu traí fulana, eu matei ciclano, eu roubei e vim me apresentar"? Isso não vai acontecer, gente. Eu fico pensando quando eu leio essas perguntas, eu perguntei para ele e ele disse que não. Eu fico pensando assim: "Que relação é essa?", né, o quão que essa história sempre nega exatamente, amiga, sempre nega, porque é do ser humano. Nós mulheres também negamos muitas coisas. Então, tirem da cabeça de vocês que vocês vão pegar uma mensagem no celular do marido de vocês e vão perguntar: "Você está me traindo?" E ele vai dizer: "Estou, amor, te traindo sim". Não vai acontecer. Você é que precisa saber se sim ou se não, e até quanto dessa relação ela é muito importante para você, que você vai manter, independente de traição ou não. Então vamos lá. Ele não vai assumir, é o primeiro ponto, que é o mecanismo de defesa do ser humano, né, ele vai se defender. Obviamente que a primeira reação dele é dizer: "Não, não te traí", porque ninguém quer ter problema. Essas pessoas não querem ter problema. Outra coisa, se você acredita que ele está te traindo, aí eu faço uma pergunta para você: qual era esse relacionamento antes dessa desconfiança? Aqui é o grande segredo que a gente não presta atenção. É o grande segredo, gente. A gente fica pensando que, ah, ele me traiu e por isso nosso relacionamento acabou. Vamos inverter a ordem? O nosso relacionamento está muito ruim. Existem alguns problemas aqui pontuais que a gente não resolveu. Nós estamos vivendo uma situação muito complicada e ele me traiu. A gente sempre vai lá na ponta e pensa assim: ah, meu relacionamento acabou porque ele me traiu. O nosso relacionamento já não estava bom. Eu sempre friso isso aqui. O nosso relacionamento não estava bom, aí aconteceu uma traição. A gente precisa ter maturidade para entender isso. Assim vai ficar muito mais fácil para você lidar com isso, até para você poder resolver. Quantas mulheres o marido trai, elas descobrem, aí tem toda aquela confusão, ela fica magoada, e ela chora, conta para as amigas, chama os parentes e conta para os parentes, aí ele fica envergonhado, pede perdão, ela aceita o perdão dele, e aí eles pensam que vão viver felizes, daqui um mês, 2, ele trai de novo. Quantos casamentos isso acontece? E por que que acontece? Porque no meio dessa confusão aqui, ninguém sentou para fazer terapia de casal, ninguém sentou para pensar assim: "Espera aí, você está me traindo? Qual é o motivo? O que está acontecendo entre nós 2 que você foi buscar um terceiro fora?". Ninguém parou para pensar assim: "A nossa relação está desgastada, então por conta disso entrou uma terceira pessoa". Ninguém pensou nisso, só pensou assim: "Vamos perdoar? Te perdoei, volta". Se continua o mesmo comportamento, a mesma maneira de fazer as coisas, do mesmo jeito, vai ter o mesmo resultado. Então a traição, ela não vai se resolver simplesmente porque você está querendo saber se foi a traição ou não. E o seu relacionamento, se ele está te trazendo essa dúvida, ah, será se ele está com outra? É porque o seu relacionamento já está desgastado.